Seja bem-vindo agora à aula exclusiva para a gente falar das estratégias de script para trazer o cliente definitivo a bordo para o seu provedor. Neste ponto nós vamos trabalhar o que eu chamo de protocolo. Protocolo é aquele que já foi testado, é aquilo que já tivemos resultado, que não devemos fugir dele. O protocolo ele deve ser seguido. Temos 6 protocolos porque são 6 dias trabalhados, concordam? Todos os dias 6 protocolos que você precisa ter aí na mente dos seus consultores ou você consultor que está fazendo treinamento comigo. Então nesse método iremos falar sobre como adaptar diferentes técnicas para uma venda de excelência e trazer o cliente seu a bordo aí na hora de atuar porta a porta. Protocolo número 1 que eu falei já na primeira aula e eu quero reforçar aqui, ó. Mentalize e se prepare para bater a meta do dia. Por que eu digo isso, tá, gente? É porque o nosso tempo durante todo dia, quando você acorda, começa na hora que você levanta. Ou seja, se você já levanta com energia baixa e começa a absorver só negatividade, só coisa ruim, chegar atrasado, não vai conseguir entregar a meta, o cliente não vai abrir a porta para você. Então não é assim. Cada um faz o seu boot, né, que a gente chama. O meu, do Josenberg, eu acordo às 4h40 da manhã, eu tomo banho gelado, eu leio depois, nada de notícia negativa. Depois eu venho aqui para fazer cursos com vocês e logo em seguida faço exercício e assim sucessivamente. E vou agendando os meus clientes. Então faça o seu, mas não deixe de mentalizar que as coisas já deu certo. Alguns fazem meditação, aí é uma questão sua, não vou entrar nesse detalhe. Mas sim, isso faz total diferença. Para você atingir a sua meta, é importante que você se prepare. Cada um deve encontrar o seu próprio caminho para atingir a meta de acordo com as suas qualidades. Encontrar o próprio caminho é a força que você tem para poder comunicar. Tem gente que ouve mais, tem gente que fala mais, tem gente que é mais sinestésico. Então você precisa entender essa força sua que tem atrás da venda para fazer rapport e conectar com o cliente. Nós vamos falar um pouco aqui, eu vou dar algumas dicas para vocês de como você consegue se conectar com esse cliente. Protocolo número 2. Aborde o seu possível cliente com um sorriso na voz, ok? Abra o sorriso. Você que está ali, converse sorrindo. Sabe por quê, gente? Isso é psicologia, tá? O sorriso, ele transmite uma sensação de acolhimento. Ele quebra o paradigma da negatividade. Se aquela pessoa estiver triste e você abrir o sorriso para ela, ela já abre para você, ela já vai abrir a mente, vai dar atenção e ouvir o que você tem a dizer. É poderoso. É só você prestar atenção. Os melhores especialistas de vendas hoje, eles sempre estão sorrindo. Então o sorriso, ele quebra barreiras. Abra o sorriso na hora de falar com seu cliente. Protocolo número 3, técnica infalível, a técnica dos 3 sim. Geralmente, um porta a porta, ele vai abordar um cliente, ele aborda assim: o senhor está satisfeito com a internet? O senhor está sendo bem atendido? Todos que não passam pelo meu treinamento abordam dessa forma. Eu vou te dizer que agora o segredo. A abordagem, ela deve ter um sim, mas para você, consultor. É como se fosse assim, ó, presta atenção, você tem uma arma e precisa colocar munição nela. Quando você extrai o sim do cliente, que aqui é uma técnica para extrair 3 sim, você está colocando 3 munição, ou bala, né? A gente chama no Goiás de bala mesmo, né? 3 balas na arma, para você poder o quê? Trazer a solução para ele. Então os 3 sim, você vai fazer uma pergunta, mas não desse jeito. Porque se você perguntar, está sendo bem atendido com a internet ou está satisfeito, e se ele responder sim? Você não tem mais nada, ele está satisfeito com a internet dele. Então você vai vir aqui com uma técnica diferente. Então você precisa encontrar o problema e vir com a solução, ok? Encontrar o problema e vir com a solução. Então eu dei algumas dicas aqui para você perguntar para o cliente. Então você pode fazer uma pergunta dessa forma, ó. Ricardo, tem lugares que a internet às vezes já foi conectar, não chegou tão bem? Geralmente vai dizer sim, né? Todos nós passamos por isso. Ou quando estão todos na casa, a internet oscila ou demora a carregar? Já aconteceu de algum momento com alguém reclamar? Ou você mesmo? Ele vai dizer sim. Já aconteceu de você querer usar o Wi-Fi numa distância maior e não conseguiu conectar para você ter uma conexão? Ele também vai dizer sim. E aí é a hora que você vem com a solução. Então, nosso equipamento é de ultra tecnologia, nós investimos no melhor produto para poder entregar para você uma Ferrari, uma máquina aqui na sua casa. Inclusive, esse nosso equipamento, ele funciona em até 70 metros quadrados para você utilizar o Wi-Fi desde que não tenha obstrução. E para te dar um equipamento de qualidade mesmo e te mostrar onde você pode chegar e o que você está comprando, você pode conectar 30 clientes simultaneamente sem ter queda no Wi-Fi.
Faz o churrasco para sua família e traz aqui. Percebe? Isso é rapport, isso é emoção, isso é estratégia na hora de fechar a venda e trazer o cliente a bordo. Você saiu 3 sim, 3 dores e veio com 2 soluções astronômicas. Aí a gente vai dizer assim, Lindenberg, mas todos os outros provedores têm esse equipamento. O equipamento é de fábrica, 70 metros quadrados e 30 conexões simultaneamente no Wi-Fi. Sim, eu sei disso, mas eles não falam. Você já assistiu Mad Men? Mad Men na série? Tem um episódio que Don Draper ele vai fazer uma propaganda, uma campanha para Luke Strike e não sabe onde que é a campanha dele, o que ele tem que fazer. E aí eles ficam lá pensando, Don Draper vai na fábrica, pede para visitar e entender como é o processo da fabricação do cigarro, e aí eles explicam, o cigarro passa por aqui, a gente torra o tabaco, depois que a gente torra o tabaco, a gente vai e coloca no sistema. Aí Don Draper falou assim, eu já sei qual é a campanha que nós vamos falar. Nós vamos falar do processo do cigarro, inclusive que nós somos o primeiro a torrar o cigarro. E aí o que o dono da empresa falou? Mas os outros meus concorrentes também fazem o mesmo processo. Aí Don Draper respondeu o quê? Sim, mas eles não falam. Percebe? Então é aí que tá a chave. A hora de você fechar, você vende uma Ferrari, um equipamento na casa do cliente. Esse equipamento é top, é o melhor. Então técnico dos 3 sim. Pergunte ao cliente qual é a dificuldade que ele tem, o que precisa melhorar. E aí ele responde 3 sim. Sua arma já está munida para você vender para ele. Protocolo número 4. Sempre chame o seu cliente pelo nome. Sempre. Sabe por quê? Você sabe qual que é a palavra mais doce nossa, da gente ouvir na nossa mente? É o nosso nome. Sem dúvida nenhuma. Então, o nome, você precisa sempre estar chamando ele pelo nome. Os psiquiatras e especialistas dizem que a nossa mente, ela vagueia de 20 em 20 minutos. E a forma de você conseguir trazer a pessoa pro aqui no agora, no atendimento seu, é chamando ele pelo nome. Então, durante o atendimento, você vai falar, você chega lá e fala assim, ô Marcos, então, nesse modelo que você disse para mim, o seu equipamento, chame ele pelo nome. Ok? Sempre. E não precisa de moderação. Lembre o nome dele. Técnica para você lembrar o nome. Quando ele se apresentar, você ouve, tá? E traz para a mente o quê? Repetindo o nome. Isso é estratégia. Então quando ele falar assim, prazer, meu nome é Ricardo, aí você fala assim, ô Ricardo, prazer, repita o nome dele. E aí sempre vai repetindo. É poderoso. Ele vai te dar atenção e você vai fechar a venda. Ok? Protocolo número 4, sempre chame o cliente pelo nome. E dentro desse protocolo aqui, eu quero te dar outra dica. Evite o senhor e senhora. Evite o senhor e senhora. Por quê? Quantas vezes você foi corrigida ou corrigido, por exemplo, quando chamou alguém de senhor? Senhor é quem está no céu. E quando é senhora, elas também, não, mas eu não tão velha assim. Sempre chame de você. Ou pelo nome, sempre pelo nome é a opção. Ou então, se esqueceu o nome, que não é o correto, tá? É você. Evite o senhor e senhora. Por quê? Porque você é o especialista. É você que está vendendo para ela. Então, no grau de hierarquia, você é o especialista. Protocolo número 5. Explique por que somos diferentes. Então, você precisa mostrar o que é o diferencial e não mais do mesmo. Então, você reforça os pontos positivos, como relacionamento, atendimento exclusivo, tecnologia única, Wi-Fi premium, equipamento até 70 metros quadrados. Isso é um diferencial. Tudo que os outros não falam, tá aí para vocês falarem. Então, demonstre o diferencial. Tem um serviço de valor agregado, um SVA, um Deezer, algo diferente. Isso é diferencial. Então, lembre de um diferencial para você falar para ele ali, para ser matador. Então, se a minha instalação é 48 horas, é um diferencial. Então, veja qual é o diferencial para você aplicar nesse protocolo número 5. Compreende? Isso já faz total sentido a ponto de você trazer o cliente a bordo se você aplicar um diferencial poderoso. E protocolo número 6, e não menos importante, daqui a pouco eu vou falar de um bônus, de um protocolo que eu vou dar para vocês, mas o último protocolo, que é trazer o cliente a bordo. O que você precisa? É a hora de você se relacionar com o seu cliente e pode criar relacionamento com ele ali. Nenhuma pergunta. Perguntando para ele. E perguntando de forma direta. Porque assim, você não pode falar assim, vamos fechar comigo, vamos assinar. Não é assim. Você pode fazer pergunta, por exemplo, ô Ricardo, inclusive você só precisa que
assinar o documento que é digital, é um caminho para você assinatura digital e automaticamente já vai para o TEC, se for digital, por exemplo. Ou então você pode usar assim, ó: ô Ricardo, você só precisa me passar os seus dados, seus documentos, que eu já faço a solicitação com você com urgência e verifico a possibilidade de te passar na frente. Isso também é uma argumentação. Então, você já traz ele no cenário, já entende, ele já tem que trazer o entendimento de que ele já está dentro do negócio. Então, evite aquela pergunta: o que falta para você fechar comigo? Essa pergunta que alguém ensina aí no time de vendas, para nós, porta a porta, no ramo de telecom, não funciona. O cliente precisa ser direcionado, tá? Então, você pode incluir uma argumentação a ponto de falar com ele para que ele possa já assinar o contrato e direcionar. Falar: você pode já me dar o documento para solicitar o contrato para você? É assim, direciona, seja ousado, faça perguntas matadoras, mas direcionando ele para uma ação. Entende? Então, esses foram 6 protocolos, não é? Eu vou recapitular com você, né? Protocolo número 6, cliente a bordo, que é você direcionar uma pergunta para ele tomar uma ação, que é do fechamento, né? Protocolo número 5, explique por que somos diferentes. Diferencial para você vender. Protocolo número 4, sempre chame o seu cliente pelo nome e evite senhor, senhora. Protocolo número 3, técnica dos 3 sim. 3 munições para sua arma. Pergunte em que o cliente precisa melhorar e venha com a solução. Protocolo número 2, aborde o cliente com um sorriso na voz. Abra o seu sorriso, certo? E protocolo número 1, mentalize, levante de casa, trabalhar porta a porta, ir na casa do cliente não é fácil. Para isso você precisa ter a mentalidade forte, e eu sei que você tem. E dica bônus na próxima aula. Te espero lá para te dar uma dica bônus. Poderosa, tá? Muito poderosa.